Então, hoje nós vamos estudar os tipos de rotas de navegação. Tipos de rotas, o que mais? Mapas e cartas, projeção, tipo de projeção e escalinha de carta ali. Essa aqui é a nossa terceira aula de navegação. Beleza? Então, até que depois eu vejo. Aula 3.0. Então, na página da apostila 14, nós temos dois tipos de rotas que são objetos aqui do estudo. Qual rota? A rota, qual a primeira que está aí? A loxodrômica ou ortodrômica? Nós temos a rota ortodrômica e a rota loxodrômica. Que isso? Cara, é tipo assim, ó. A rota ortodrômica é a distância, eu vou até colocando já aqui, é a menor distância entre dois pontos. Imagina que é a Terra e aqui, ó, imagine um dos meridianos, tá? Não é um meridiano isso aqui, que vai fazer, chega aqui, né? Meridiano é o que? Um semicírculo máximo limitado pelos polos. Então isso é um meridiano. Aí, se eu tô aqui, ó, tá vendo aqui? E quero chegar aqui, você concorda que a maneira não mais rápida, mais curta de eu chegar lá não seria por uma linha reta? Né? A maneira mais curta de chegar em qualquer lugar seria por uma linha reta. Porém, quando você utiliza essa linha reta, você vai cruzando vários meridianos de ângulos diferentes. Porque você não vai acompanhando a curvatura da Terra, você não vai acompanhando o meridiano. Então, todo momento, para quem utiliza a rota ortodrômica, vai ser preciso o quê? Corrigir a sua rota. Porque os ângulos que ele vai cortando nos meridianos são todos em ângulos diferentes. Então, por isso que ele vai precisar de ir consertando a direção toda hora. Deu para entender um pouco? Mas mais para baixo, por exemplo, porque por exemplo, nesse ângulo aí... Nesse ângulo seria. Toda hora quando ele vai no ângulo reto aqui, se ele vai aqui, a Terra ele não acompanhou a curvatura da Terra, então ele vai ter que se adequar e corrigir. Não tanto para a esquerda para a direita, mas mais em altitude. Sim, vai ter que ir sempre corrigindo em ângulo. Então, nós podemos definir aqui como a rota ortodrômica o caminho mais curto, não é isso? Porém, ela é mais, vou até colocar que ela é mais difícil. Por isso que ela é pouco utilizada, porque ela vai cortar os meridianos, fala isso, ela corta os meridianos em ângulos diferentes. Ela é mais difícil, é o caminho mais curto, mas ela é representada aqui por uma reta, não é isso? Uma carta Lambert. Calma, mas assim, é igual eu estava falando agora ali, se eu não falar nada, qual a carta, por isso que como a gente não chegou em carta ainda, quando ele só te pergunta pura e simplesmente assim, a rota ortodrômica é representada por uma Se ele não aprofundar perguntando em qual a carta que é, geralmente a gente utiliza, para o entendimento assim, a gente sempre utiliza a carta Lambert. Beleza? Tá bom? Mas a gente nem falou de carta ainda, por isso que eu não entrei nesse assunto. Já a rota loxodrômica, ela seria mais ou menos aquilo, ó. Tá vendo? Ela vem aqui, ó, para chegar em outro ponto, ela vai em cima de um mesmo meridiano, ou até mesmo, se fosse para ela passar em outro, ela vai mantendo sempre ângulos constantes, entendeu? Sempre ângulos constantes, ou iguais, dependendo do caso. É como se fosse mais ou menos
raciocínio aqui, beleza? Só que a parte ruim da rota loxodrômica, porque o caminho dela vai ficar o quê? Mais longo. O caminho dela vai ser mais longo. Porque ela vai ter que fazer uma curva para chegar no lugar. Porém, ela é a mais, pode falar que ela é a mais usada, principalmente na navegação visual, para não ter perigo de o cara errar o caminho. Beleza? Na prática nem muito assim que funciona, mas para a teoria aqui fica com isso guardado. Na prática a gente, como se cruzasse uma reta, faz a média e vai. Tá? É como se ele pegasse, por exemplo, um grau de... Você está subindo aí de latitude. Ele pega um grau de latitude e mantém ele. Por exemplo, 22 graus. Aí quando ele está mais próximo, aí ele vai navegar agora depois em longitude? Pode ser. Mais ou menos assim. Ele vai acompanhando o meridiano. Porque olha só, a Terra não vai fazendo isso aqui. Uhum. Imagina se... Nem estou contando muito assim. Vou entrar mais específico então. Se ele for sair de um ponto até transversalmente assim, ó, a Terra não faz isso, ele vai saindo do eixo. Ele vai saindo do eixo, então ele vai ter que ficar consertando toda hora. Agora, eu posso até voar assim, ó, só que de toda forma ele vai ter que arrumar, mesmo saindo daqui, vamos supor que ele, um ponto nada a ver, tipo um ponto aqui, né? Ele não é o mesmo meridiano. Você vai ter que fazer o quê? Isso. Ele tem que ir acompanhando a curvatura da Terra. Ou por aqui, né? Vai depender do caso. Nunca em linha reta. Porque se ele passar na linha reta, aqui é um ângulo, aqui vai ser outro ângulo. Nos mapas tem esses trem desenhados, não tem? Não, aí lá nos mapas são... A gente fala declinação magnética. A gente usa nos mapas... Não tem, declinação magnética é só o erro. Porque a bússola... Nossa, ela não aponta para o norte verdadeiro, que está no mapa. A bússola aponta para o norte magnético, né? Bússola magnética. Porque o campo magnético da Terra ele é um pouco diferente do campo da Terra mesmo. Por isso que às vezes ela aponta para cá, lá, o norte da bússola é para cá, assim. É declinação magnética essa diferença. Mas não é o caso aqui, aqui é só o caso da rota mesmo. Entendeu? Você não vai sair do eixo da Terra, pensa que você não vai sair do eixo dela, você vai ter que ir acompanhando a curvinha que ela vai fazendo. Tipo isso. Pode pensar da forma mais simplória que existe que vai dar certo. Eu gosto de explicar desse jeito aqui, fica mais fácil o cara visualizar. Tá? Yes. Fica mais fácil você visualizar o que eu estou falando. Em vez de ir assim, ela vai aqui. Só que é notório que vai ser o quê? Ela vai andar mais, não vai? Vai ser mais longa, ela é mais utilizada, porque ela é representada até então por uma curva. Sim ou não? E ela corta os meridianos em ângulos iguais. Ou pode aparecer lá constantes. Beleza? Tranquilo? Não tem o mesmo ângulo, a mesma angulação ali nos meridianos. Aí existe duas cartas, a gente vai falar um pouco mais dela ali agora, que é a carta Lambert e a carta Mercator. Vou deixar só assim que eu gosto de explicar. Uma binária. Tá vendo? Aí, o que a gente sabe? Que na carta Lambert, a rota loxodrômica é representada por quê? Por uma Curva. Não é isso? A rota, aqui é a rota e aqui é a representação. Tá bom? A loxodrômica, em uma carta Lambert, a loxodrômica é representada por uma curva.
Já a ortodrômica é representada por quê? Por uma reta. Não é o que a gente acabou de estudar? Sim. A Mercator, porque aqui, ó, a Lambert, ela é utilizada pela navegação aérea. A gente vai ver ali mais alguns motivos da Lambert ser utilizada pela aérea. A carta Mercator, você pode até colocar aqui, ó, Mercator, navegação marítima. Por isso que a gente quase não utiliza ela. Quase não utiliza ela. Tá? Mas ela cai? Cai. Cai essas perguntas aqui. Diferente. É, porque na carta Mercator é o seguinte, ó. Ainda tem a rota loxodrômica e tem também a rota ortodrômica, só que é ao contrário. Na loxodrômica ela vai ser representada por uma reta e na ortodrômica ela vai ser representada por um curvo. Tá vendo? Por isso que o pessoal fala assim, não, é só você lembrar, ó. Lambe merda, loló, bundinha. Cheirololó, dá bundinha. Entendeu? Porque se você desenhar aqui parece, ó. Ló, aí você fazer assim. Não parece? É, se você tirar a loló, capaz que... Você enxerga um pouquinho aqui. Tá bom? Tipo isso. E assim, ó, tu vai ver ela melhor ainda. Um dia meio show. Mas a esquerda é mais. Tá? Simples. Mas essa parte é peculiar, simples. Acho que é só isso. Tem que tomar cuidado, porque eu já vi uma pergunta na prova falando assim. A rota ortodrômica corta os meridianos em ângulos retos. Tá certo? Não. Tudo errado. Ela é representada por uma reta. Ela corta os meridianos em ângulos diferentes. Tá bom? Só para você tenta te confundir. Tá bom? E agora entrando aqui sobre mapas e cartas. Primeiro, o que é um mapa, né? Um mapa é uma representação geográfica de alguma coisa. Não é isso? Fiz uma representação geográfica e aquela que é de fácil entendimento. Quando a gente não tinha muito acesso ao GPS, o celular não tinha essas coisas, nosso amigo ali com certeza já usou muito quando foi viajar, passou na banca de revista e comprou o quê? Mapa. Um mapa para poder chegar em algum lugar. Eu já usei, velho, certeza que você já usou. Quando eu tinha uns 10 anos, né, que eu fui para Paraguai a primeira vez. Mas meu é pai legal. usava- Comprou um mapa. usava um mapa. Mapa para ver o que tá rolando. Então, Eu para Paraguai no mapa. aquilo ali é uma representação geográfica de determinada região e que é de fácil entendimento, porque ela não tem detalhes, muitos detalhes, tá? Quando a gente entra na diferença de uma carta, a carta ela é um mapa, só que um mapa mais rico de detalhes específicos sobre o que a gente quer fazer, entendeu? Então, pra gente é isso. Mapa é simplesmente uma representação geográfica. E a carta, ela é um mapa, porém com detalhes mais específicos. Então a gente tem as nossas cartas de navegação. Vocês vão utilizar muito aqui em Goiânia, pode olhar, depois se vocês quiserem baixar na internet, ó, a WAC 3190. Essa carta aqui, a gente vai aprender a dar uma lidinha nela, não cai muito em prova, não, ainda não, só no PC vai cair mais. Mas você vai ver que lá vai mostrar relevo de determinado lugar, vai mostrar a que a gente tinha acabado de falar aqui, as declinações magnéticas. Então, tipo, aquilo que é específico para aviação, tá? Onde tem aeródromo, onde tem aeroporto, onde é militar. Então, ou seja, para aquilo que funciona para aviação. Nas aulas práticas tem que usar isso aqui, não tem? Na prática, você vai comprar uma 3190 para
fazer isso. Tá? Aí a gente entra um pouco aqui falando sobre as cartas. As cartas de navegação, nós temos que dar detalhe. Cara, isso aqui a gente não vai entrar muito específico nisso não. Mas você precisa saber porque cai em prova, tá? Então, tipo, quanto à origem das projeções, a gente não vai estudar a maluquice desses caras. Quanto à origem das projeções, a carta ela pode ser o quê? Ó, gnomônica já começa, né, a viagem. Estereográfica ou ortográfica. Não é isso que está escrito aí? Aí você lembra, se você lembrar a regrinha do gel COI. Por quê? O COI. A carta gnomônica é aquela que ela teve origem aonde? No centro da Terra. A carta estereográfica é aquela que foi feita baseada em origem ao lado oposto ao ponto de tangência. Lembra disso que eu acabei de falar? Porque lá na prova eu já vi ele colocando lado oposto, ou lado oposto ao ponto de tangência. E a ortográfica no infinito. Vixe, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente ia ter que entrar no mapa, mostra umas velhinhas, aí você vê a projeção assim, lá do outro lado, onde ela está tangenciando e não está, e não tem nada a ver. Então você lembrar disso, quanto à origem, gel COI. Quanto ao tipo de projeção, aí nós temos uma projeção chamada, qual que apareceu primeiro, cônica ou cilíndrica? Temos a projeção cilíndrica, temos a projeção cônica e também apareceu aí a plana ou azimutal, é isso? Cara, eu gosto de explicar de uma forma que fica assim, bem inteligível, fica fácil da gente entender. É tipo assim, ó, o que é uma projeção, tipo projeção cilíndrica? É como? Vou fazer ele vai apagar. É como se você desenhasse um cilindro, tá? Um cilindro normal, e fizesse a terra e colocasse a terra lá dentro, sei lá, a terra aqui dentro desse cilindro. Beleza? Eu posso até tentar facilitar, melhorar aqui da melhor forma possível que tenha. O que eu consigo entender? Que na projeção cilíndrica, eu consigo colocar ali dentro daquele cilindro a terra inteirinha, não consigo? Então olha só, a cilíndrica eu consigo projetar os dois hemisférios dentro de uma projeção só, beleza? Porém, se eu colocasse ela dentro de um cilindro aqui, ó, e for passar, por exemplo, o que vai acontecer? Você está vendo que ficou faltando aqui uns espaços para ser preenchido? Então por isso que até mais ou menos uns 80 graus aqui, ela é perfeitamente aqui projetada. Só que passou de 80 graus mais ou menos para cima, ela começa a ter o que? Ter deformações em áreas de alta latitude. Quem já jogou War aqui? War? Você lembra o tamanho da, acho que era Groenlândia que tinha lá? Desse tamanho aqui assim, lá em cima? Aquela mais de cima lá pra cima. Você estava na América do Norte, você queria descer para a Europa, não tinha que passar na Groenlândia, ela é desse tamanho aqui assim. Gigante, é maior que. Ela é maiorzão, por quê? Aquela projeção ali é uma projeção cilíndrica, então ela teve muita deformação naquela área de alta latitude. Mas é um tipo de projeção. Então, ela projeta os dois hemisférios. Porém, ela vai ter o quê? Deformação em áreas de altas latitudes. Sacou mais ou menos? Cara, é só pra gente entender. Se a gente for procurar aqui uma outra forma de explicar, vai ter aquela coisa mais técnica, mas aqui fica muito mais fácil de entender, tá? Olha a projeção cônica. Eu demorei muitos anos aqui para tentar explicar. A projeção cônica, imagina um cone mesmo assim, ó, tá? Se você pegar um cone aqui, ó,
e for fazer desenhar a terra aqui, ó, melhorar aqui, desenhar um cone, o que você vai perceber? Você vai perceber, tá? Você vai perceber o quê? Imagina a casquinha de sorvete, né? Quando você toma lá, pede uma casquinha lá de sorvete lá no McDonald's, você concorda que metade da bolinha fica para fora e metade fica lá para dentro? Então o que eu posso deduzir aqui da cônica? Que ela só consegue projetar apenas um hemisfério por vez. Só um hemisfério. Porém, aquele hemisfério que ficou lá dentro, ele vai ficar o que, ó? Perfeitamente projetado. Ele não vai ter grandes distorções. Beleza? Então eu posso falar que a cônica, apenas um hemisfério, mas aquele hemisfério que foi projetado, ele foi perfeitamente projetado. Então, ou seja, ele não tem deformações em áreas de altas latitudes. Tá? A primeira coisa que a gente já entra aqui falando das cartas, vou até colocar aqui, ó. Eu não sei qual que tá de cá primeiro aí, a Lambert ou a Mercator? Mercado. Primeira coisinha que a gente sabe aqui, assim, que é o que a gente precisa saber um pouco mesmo. A gente já falou, né? A Mercator, a gente utiliza ela para navegação marítima. Não é o nosso foco, mas você precisa saber porque é o que cai de diferente. Já a Lambert, a gente utiliza para navegação aérea. Vamos junto? Né? E quanto à origem das projeções dessas cartas, ambas, aqui é de boa porque ambas são projetadas a partir do centro da Terra, são binomônicas. Binomônica, binomônica. Tá. Agora, quanto ao tipo de projeção, a cilíndrica ela é utilizada na Mercator. Agora a Lambert é utilizada qual? Fala, até aqui beleza, né? M de Mercator, M de Marítimo, então a outra é aérea, as duas a prova não vai ter nem como fazer o errado, porque ambas são binomônicas. Agora eu não lembro, toda vez que me confundo na hora da prova, é qual é a cilíndrica e qual é a cônica. Essa aqui é a mais massa de todas. Ó. Quando você compra a casquinha de sorvete lá, o que você faz? Você lambe ela, sacou? Então a cônica é Lambert. Tá? Você Aí o resto. estranho o seu professor que te fala isso em passado? Não, a maioria foi eu, velho. Aí, o que eu ia falar mais? Plotagem. Só que a Mercator, lembra? Porque ela é da marítima ali e tal, consigo projetar os dois hemisférios. Por ser cilíndrica, você já pode colocar, né? Ele vai cair na sua prova, ele consegue projetar os dois hemisférios. Tem deformação em área de alta latitude. Porém, ela é de fácil plotagem, porque ela consegue plotar os dois hemisférios. Então fica fácil de você identificar ali, fazer a plotagem dos pontos. Então fácil plotagem. Aqui a Lambert, ela pega as características da cônica, só projeta um hemisfério. Porém, aquele hemisfério que ela projeta é o que? Ele não apresenta deformações. Só que a Lambert, ela essa é uma desvantagem dela, né? Ela é de difícil plotagem. Pode colocar na sua cabeça que ela é de difícil plotagem pelo fato de não ter não ter os dois hemisférios ali plotados. Se você precisar de dois hemisférios, você
for precisar de plotar, sair do hemisfério para o outro, você precisa de 2 cargas no mínimo, entendeu? Então já dificulta um pouco essa plotagem. E sobre essa parte é isso, cara, nós temos que lembrar, tipo de rota ortodrômica, ela é o caminho mais curto, representado por uma reta, é mais difícil usando esse tipo de rota, corta os meridianos e ângulos diferentes. A logossodrômica é mais longa, mais representada por uma curva, mais usada e corta os meridianos e ângulos iguais ou constantes. Aí a gente entra na carta Lambert, a logossodrômica é uma curva, a ortodrômica é uma reta, é o que a gente estuda, o básico. Se mudou o mercado é o contrário, então você lembra da regrinha do quem lambe merda, né? É porque cheira o loló. Aí depois na prova, o que significa essa bunda aqui? Você não conseguiu lembrar que é uma curva. Mapa é uma representação geográfica de algum lugar. A carta é porque tem detalhes específicos. Origem das projeções gnomônicas centro da Terra, estereográfica lado oposto ao ponto de tangência. Ortográfica, infinito. Tipo de projeção cilíndrica, projeta os 2 hemisférios, porém com deformação. Acônica, um hemisfério, porém perfeito, onde projeta. E aqui a gente colocou um pouquinho da Mercator, diferenciando um pouco sobre elas. E esquecendo de falar da plana azimutal, né? A plana azimutal, olha o tanto que é doido. Eu demorei 1 ano para tentar entender o que esse negócio estava falando. Ele fala assim, ó. Projeção, se perguntar uma projeção lá e vir uma definição muito louca, o que você vai marcar? Plano azimutal. Antes eu dava aula desse jeito. Fala, não falou nada disso aqui, véio, vai na plana azimutal, porque é uma loucura, porque ele fala assim, ó, a plana ou azimutal, elas são retas convergentes para o centro, aí são círculos, como é que ela começa do círculo da reta? Transforma os meridianos em retas convergentes para o centro e os paralelos em círculos concêntricos. Olha que louco, não é muito louco? Não, porque é velho. A sua memória fotográfica é boa, Mas eu vi isso aqui 500 anos. É, O que acontece? Imagina, ela veio tipo para complementar a cilíndrica aqui. Imagina que essa parte que ela não conseguiu projetar direito, não é verdade, Tio? Por isso que ela consegue de 80 graus para cima, ela começa a ter já as deformações. Então, o que esse outro cara fez? Ele veio aqui, pegou um observador aqui e olhou a Terra. Pega a Terra e olha ela de cima para baixo, sacou? Quando você olha a Terra de cima para baixo, como que você vai enxergar ela? Olha só, olha aqui, ó. Olha a Terra, nós estamos aqui, ó. Olha que louco, nós estamos aqui olhando para a Terra. Se a gente estiver olhando para a Terra, você concorda? Vou nem fazer isso. Você concorda que olhando para a Terra aqui, isso que está contornando ela não é um paralelo? Não é um paralelo? O paralelo não é isso aqui? Não é isso? Não é o que a gente está enxergando ali? Então, e o que vai chegando aqui são quem? Os meridiano. Não vai chegando os meridianos? Então, praticamente a gente está vendo que aqui os meridianos chegando. Só que quando a gente olha ela aqui nesse lado plano, ou azimutal, apenas projetado para alturas mais que 80 graus, o que a gente está vendo? Os meridianos são o quê? Retas convergentes para o centro, ou seja, o que é aquilo que converge? Aquilo que se encontra. Então são retas que se encontram lá no centro da Terra e os paralelos são círculos concêntricos. Porra, o que é isso? Círculo concêntrico é aquele círculo que possui, são vários círculos que possuem o mesmo centro. Por quê? Se eu passar outro paralelo aqui, ó, onde que é o centro? Se eu passar outro paralelo aqui, ó, não é o mesmo centro? Então é isso, retas convergentes para o centro e transforma os meridianos em retas convergentes para o centro e os paralelos em círculos concêntricos. Se raciocinar, você chega ali naquele ponto. Mas, do jeito que você falou aí, eu estava entendendo que a carta, a Lambert, era mais ou menos essa representação que você fez agora. Porque ela representa só um hemisfério. Só que essa aqui, aquela ali representa só um hemisfério. Beleza. Mas ela consegue representar todo o hemisfério.
Essa aqui não, você tá olhando ela de cima, vai chegar um ponto ali que ela vai ficar meio que reta, você não vai conseguir enxergar mais ali pra baixo. Você só vai enxergar aqui, só o capuzinho da terra aqui, ó. Por isso que você só enxerga de 80 graus pra cima, de 80 pra cima. Mas então como é que essa metade de Lambert é só um hemisfério que ela vai representar? Aí já é essa representação aqui. O cara coloca ela dentro de um cone e consegue representar ela. Desse jeito. Por isso coloca ela dentro de um cone. Aí essa Mas parte ainda numa aqui, visão frontal, digamos, e isso. não de baixo. É, aí é visão frontal mesmo. Aí como isso aqui ficou de fora, ele não consegue projetar. Ó. Isso aqui não vai ser projetado, tá vendo? Essa parte aqui tá de fora. Só vai ser assado, tipo assim, né? Só vai conseguir projetar essa parte aqui de baixo. Ou ao contrário, né? Ou se fizer aqui, vai conseguir, não precisa ser assim. Né? Vai conseguir, tá vendo que ela consegue projetar praticamente tudo aqui, ó. Consegue fazer assim. Aí tem uma mínimazinha deformação aqui. Mas a plano azimutal complementa isso aí. Tá? Velho, paralisa, não, vou paralisar isso aqui, eu acho que tá ficando muito. Deu quanto? Em 31.